Signo de Gêmeos, para quem não me conhece, eu me chamo Angelita. Hoje eu vou tirar uma runa para vocês do signo de Gêmeos, ok? É o oráculo místico das runas, ok? Eu vou tirar só uma runa, porque o oráculo tem que ser lido e essas runas são bem longas, ok? Então, esse oráculo é novo, se eu gaguejar eu peço perdão para vocês, ok? Mas eu fui intuída hoje a tirar uma runa para vocês, ok? Geminiano e geminianas do meu pequeno coração. Eu peço licença ao anjo de guarda do coletivo do signo de Gêmeos para que eu possa entrar na energia de vocês. Eu agradeço primeiramente a Deus, aos meus ancestrais, meus antepassados e meus pais. Graças a vocês, hoje eu estou aqui. Gratidão. Vamos lá? Qual a runa para o coletivo do signo de Gêmeos? Uma runa só, por favor. Que a leitura é longa, por isso que eu vou pedir só uma runa. Qual a runa para o coletivo do signo de Gêmeos? Qual a runa? Qual a runa para o coletivo do signo de Gêmeos? Qual a runa? Virada ou soltada? Qual a runa para o coletivo do signo de Gêmeos? Qual a runa? Já caiu aqui. Caiu Urus. Eu acho que o nome é esse. Vamos lá. Eu vou dar uma pausa, tá? Porque para não perder tempo, procuro. Voltando, ok? Vamos lá, vamos ver o que essa runa quer falar para o coletivo do signo de Gêmeos. Urus. Traze início, origem ao estado primitivo, interior, à criação ao humano. Mir, ao dobrar o destino, coloca o movimento. Tem umas palavras aqui que é meio estranha, tá? Ginomagape, vazio, Prinevos, urd, passado e aos nomes. Confesso que eu não entendi muito. Ur é uma urna. Ur é uma runa que fala de origem do estado primitivo. Nela temos a passagem que antecede a criação sem humanos. Eu diria, nasce sentamente com animais e vegetais, dispenso na sua extensão. Embora goste de pensar no seu traço primitivo, com Ymir e Aldrumbla, tudo mais coberto de gelo ou ainda congelado, enquanto o gigante e a sua vaca se deslocam através da vastidão. O hemisfério vai lembrando blocos de gelo, assim liberando o que estava nele e colocando o destino em um movimento. A tradição também atribui a Ginugarpe vazio, primevo de ordem, onde tudo vem. Segundo a mitologia escandinava, o útero de onde tudo nasce e ou vem a existir simultaneamente através de uma fenda escarada no vazio. Tudo está escondido e oculto, apenas vislumbrante e revejante se mostram, tal como uma descida no submundo. Naquele dia mais sombrio, ela se prepara, muito mais relacionada ao início do que o Fleus.
confesso que até agora eu não entendi essa leitura, tá? Por isso, até o momento eu não vou dar explicação, porque confesso que até este momento eu não entendi essa leitura. Mas se eu fui intuída a trazer as runas, é porque alguém precisa ouvir esta mensagem, ok? Outro tema recorrente desta runa é a sua ligação com a fonte do Ud, deusa do destino, e uma das normes. Nesta fonte que vem do passado, do que é primevo, esconde-se potência inaráveis. A memória possui uma força na magia pouco conhecida ainda hoje, na contemplaridade, mas jamais desconhecida para os escandinavos, que sabia como trabalhar com ela. A runa Urus indica o mais hábil deste sentido. Enquanto isto, a vaca primeva, a Audumbla, lembra os blocos de gelo que alguns libera estranha figura, pondo em movimento a roda do destino, e das tetas da vaca que flui os 4 rios de leite, alongados, espalhando força nutriente que se ramifica através das 4 direções cardenais do espaço, levando a vida para onde alcançar. Nesta runa, aprendemos como a vida é afetiva muito mais do que racional. Murun fala dessa paixão de expressar a figura do gado selvagem ainda indomado, perdido na vastidão. Ela trata da força do aldo aroques, belos animais já existem. É promessa de riqueza e esperando ser reunida e conduzida para algum lugar através das perigosas estepes vazias. Coisa do destino. Pensando no gigante Ymir bebendo leite que vem da sua preciosa vaca, enquanto isto a do Blanc lambe os blocos de gelo sem desconfiar do amargo destino que espera seu dono. Desse gelo virá outro personagem chamado Puri, e o ancestral do Odin, o primeiro dos muitos deuses congelado naquela geleira. Cada um deles representa o potencial estranho do estado real. Viliver e Odin logo cumprirão seu destino, matando, esquartejando Ymir, para fornecer toda a realidade conhecida como Madre Midgard. O destino se inicia falando então das 3 nomes, especialmente do Ud, que vigia ainda a expressa a força do passado e o topo e tudo o que acontece, ou cuja consequência vem de lá. Escolha a maneira como escolhemos, vem do nosso âmago. É como efetivar para quem não sabe. Nobres leitores, sua irmã
verdade, o presente Xide, o futuro estão nessa atmosfera naturalmente. Só que é um de quem encarna destino. Esquinte refere-se à consequência e ao futuro. E verdade ao que se passa no presente, diante dos nossos olhares, e atitude. A maneira como escolhemos determina-se a honra dos alcançados. A maneira que escolhemos determina-se a honra nos alcançará. A forma como escolhemos o nosso posicionamento fala sobre o que vivemos e o que saboreamos na vida. Consequentemente, sobre o que vivemos, o que saboreamos na vida. Consequentemente, sobre como superarmos e elaborarmos a nossa fragilidade e feridas. O 4, ela nos guia e nos fazem nada a respeito. Não entendi. E o 4, ela nos guia, se não fizermos nada a respeito. A perseverança que aprendemos aqui, a resistência, a firmeza e a potência que nos curamos e saímos de uma sina menos afortunada. É o bom osso que nos tornamos enquanto os deuses do martelo e da forja se interessam por nós. Betula, prateada e o musgo branco representa a fraude de Ur. O chifre permanece como símbolo de pertencente nesta atmosfera do Ur. Coisa como leite, mel, lúpulo, usado para fazer a cerveja, afirmamos que vem dessa atmosfera. Obsidiana, a pedra vulcânica, resina de pinheiros, samambaia, feno expressam a força do Ur no reino vegetal. É interessante como um termo Ur é um prefixo de que nunca algo igualmente primevo e misterioso no meio do acadêmico e no moderno ocultismo. Eu não entendi aqui. É interessante como o termo Ur é prefixo na marca algo igualmente mais primeiro e misterioso no meio acadêmico e moderno ocultismo. Visualização mágica em uma vastidão gelada e ancestral. Uma cena primordial se desenrola. No centro, Aldobla, a vaca primeva com aparência robusta e majestosa. Lambe pacientemente o gelo ancestral. De sua testa flui leite abundante, alimentando Ymir, o gigante adormecido que suga o leite com vigor. Cada lambida do Aldobla no gelo liberta lentamente Bori e a primeira ancestral de Ordi, emergindo de seu confinamento gelado. Ao fundo, as estipe desolada
e geladas são habitadas por auroques, búfalos primitivos e indomáveis que simboliza a força bruta e a resistência da natureza selvagem. Estes auroques percorrem a paisagem representando a luta constante pela sobrevivência e a individualidade da vida primitiva. Observando tudo com um olhar sereno e penetrante está Ubur, o nome do passado, com um celebre de sabedoria e determinação. Ela marca o que foi realizado. Urd representa a verdade e a retidão do passado, guiando o destino de todos. Sua irmã não visível são sugerida pela presença de Urd, uma representação do complexa teia do destino. A mensagem subjacente é clara. A vida selvagem é indomada, exige força e resiliência. Aquele que possui o que é essencial, leite e carne, podem sobreviver. Acena em fantasia a importância de aceitar a dignidade e a culpa e a ação passada, bem como a força de forjar o próprio destino sem culpar ou reclamar. Nesse cenário sombrio e majestoso, cada elemento desempenha um papel determinante na narrativa do destino, da sobrevivência, da responsabilidade pessoal e encapsulado a essência da mitologia nórdica e profundamente das lições da vida. Até agora eu não entendi, tá? Por que essa runa saiu para o coletivo do signo de Gêmeos, mas se essa runa saiu para o coletivo do signo de Gêmeos, é porque tem alguém que precisava ouvir essa mensagem. Eu confesso que até esse momento eu não conseguia absorver exatamente o que esta runa quer falar, mas pelo que eu entendi, eu estou falando aqui com um grupo de geminiano e geminiana que estão passando por desafios muito fortes. Talvez pessoas que estejam passando por problema de saúde séria, que talvez essa pessoa esteja passando por esse problema de saúde e esteja culpando os seus ancestrais, seus antepassados, porque talvez esteja com uma doença que a medicina fala que é hereditária, ok? Então eu fui intuída só a falar sobre isso até esse momento, porque eu confesso que eu não entendi, mas essa runa é uma runa que fala, porque gente, esse oráculo místico das runas, tem muita coisa boa nesse oráculo. Porque, por exemplo, eu tirei uma para mim pessoalmente na semana passada, acho que foi a semana passada. Eu falei, vou tirar uma runa para mim. Eu tirei uma runa para mim pessoalmente. Nossa, que a runa está falando exatamente da minha vida. Ela está contando a minha história. Só que essa runa que eu tirei aqui por coletivo do signo de Gêmeos, eu estou sentindo um clima muito pesado. Então eu estou falando aqui. Com certeza essa mensagem não vai conectar com muita gente, mas com certeza eu estou falando aqui com um coletivo do signo de Gêmeos que estão passando por um desafio muito profundo. Gente, eu só tenho um conselho para dar a vocês que estão passando por esse desafio, porque eu sei que se nós estamos hoje aqui, é porque os nossos ancestrais vieram antes de nós. Só que vocês já pararam para pensar, para você chegar hoje onde você chegou,
quanto os seus ancestrais sofreram para poder você vir, quantos vieram antes de você e quantos desafios enfrentaram antes de você chegar até aqui. Então seja grato, porque com certeza se hoje você estiver passando por um problema difícil, mas você também já teve momentos felizes. Então agradeça. Aprenda a ter gratidão, agradeça. Se hoje você está sofrendo, eu sei que você vai falar, como é que eu vou agradecer pelo sofrimento? Mas se você hoje está sofrendo, algum dia você também já teve seu momento de felicidade. Então agradeça, seja grato, porque é através do sofrimento que o nosso espírito evolui. Se a nossa vida fosse só flores, o nosso espírito não ia evoluir nunca. Então, nós somos forjados mesmo. Nós passamos por prova de fogo. Você está me vendo eu aqui neste momento, eu estou com 64 anos. Neste momento eu me sinto uma pessoa plena e realizada. Mas nem por isso eu deixo de ter desafio, eu tenho meus desafios. Só que eu aprendi que com os desafios, que eu evoluo com o desafio. Então, cada pessoa que passou pela minha vida, que me fez sofrer, que me fez chorar, que me fez maldade, eu aprendi que eles eram necessários na minha vida para que eu pudesse evoluir. Graças a Deus, eu nunca tive problema grave de saúde. Graças a Deus, eu tive essa felicidade que eu nunca passei por problema grave de saúde. Mas se tiver alguém do signo de Gêmeo que neste momento está passando por problema de saúde, gente, agradeça a Deus. Pare para pensar o que você fez para que esse problema de saúde aparecesse na sua vida. Será que você não está guardando mágoa de alguém? Se você estiver guardando mágoa de alguém, faça a oração do perdão para essa pessoa, que a cura vem, com certeza. Porque se existe problema, é porque existe solução. Então, se você está passando por esse problema, acredite na força infinita, acredite em Deus, no universo, no que você acredita, mas acredite que quem fez o homem foi Deus. E quando Deus fez o homem, Ele falou que tudo estava perfeito, tudo estava muito bom. Deus não criou nada ruim, Deus não criou sofrimento, Deus não criou doença, Deus não criou miséria, Deus não criou nada ruim. Tudo que Deus criou, Ele falou que tudo era muito bom. Então acredite que só existe Deus e o que vem de Deus. Se você está passando por desafio, creia que existe um Deus que tudo vê e que você é filho de Deus antes de mais nada. Então não importa qual a sua religião em que você acredita, mas uma coisa é certa, acredite que só existe Deus e o que vem de Deus. Mas se você estiver guardando mágoa de alguém, perdoe, porque é muito importante para a cura de doença. Pode ser que seja alguém aqui que não seja problema de doença, esteja passando por problema financeiro, por outros tipos de problema no relacionamento, seja qual for o seu problema, você que está conectado nesta leitura, porque eu nunca tirei para ninguém essas runas, tá? Eu tirei para mim, acho que foi a semana passada, igual eu falei para vocês, mas eu nunca trabalhei com essa runa, é a primeira vez. Já tenho, acho que mais de 3 meses que eu comprei esse oráculo, mas eu nunca trabalhei com ele. Mas hoje eu fui intuído a fazer leitura com essa runa, e saiu essa runa para você. Se essa runa saiu para o coletivo do signo de Gêmeo, é porque alguém precisa ouvir essa mensagem. Então, não importa o problema que você esteja passando, acredite que Deus é Deus, só existe Deus e o que vem de Deus, o resto é transitório. Se você está passando por problema de saúde, creia que a cura é possível, porque Deus não criou doença. Se você está passando por problema de falta, você está com falta de dinheiro, de trabalho, acredite que isso vai passar também, que você vai conseguir o trabalho certo, a pessoa certa vai aparecer te oferecendo esse emprego, você vai ter dinheiro suficiente para poder você comprar o que você necessita. Se você está com problema no relacionamento, acredite que tudo é para o seu bem. Acredite que se você está passando por problema no relacionamento,
é porque você precisava passar por isso. Então, se essa pessoa tiver que ficar com você para sempre, vai acontecer. Se ela tiver que partir, ela vai partir. Mas acredite que tudo é para o seu bem, ok? Então, eu espero que essa leitura chegue a quem precisa chegar. Porque eu realmente, eu não entendi muito essa leitura, eu não soube muito explicar a leitura, mas eu entendo que é alguém que está passando por problema, ok? Então, se você não está passando por problema, essa leitura não é para você, ok? Não pegue para você energia que não é sua, ok? Então, é isso que eu tenho para você. Eu espero vocês na próxima leitura. Tchau! Lembrando que essa leitura é para o coletivo do signo de Gêmeos. E não pegue se essa energia não for sua. Se você não estiver passando por problema nenhum, essa leitura não é para você, ok? Não pegue. Só pegue quem estiver passando problema e pegue para fazer reflexões. E não esqueça que você, antes de mais nada, você é filho de Deus, ok? Gratidão. Não importa a sua religião, que até os ateus acreditam em Deus. Então só existe Deus, ok? Essa é a verdade fundamental. Tchau.